Investimento para iniciante em Tesouro Direto. Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se aqui, dê o seu like. Hoje vamos falar sobre Tesouro Direto. Você sabe o que é Tesouro Direto? Tesouro Direto é uma modalidade de investimento no governo. É isso mesmo. Quando você resolve ser investidor e a sua sobra de dinheiro, você quer sair dos investimentos tradicionais como poupança, CDB, a nossa recomendação é que você invista no governo. Mas qual que é a diferença, Clodoaldo, entre investir no governo e investir em outros tipos de investimento? Depende do propósito do investimento. Por exemplo, quando você tem o seu dinheiro disponível e resolve, por exemplo, depositar em uma caderneta de poupança, todo o recurso ou parte desse recurso é utilizado para financiar o sistema financeiro da habitação. Então, teoricamente, programas como Minha Casa e Minha Vida, do governo federal, eles são financiados com os recursos que você que deposita na poupança ou que estão no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no famoso FGTS. Por outro lado, quando você aplica, por exemplo, certificados de depósitos bancários, ou os famosos CDBs, ou mesmo letras de crédito dos bancos, você, na verdade, está financiando os próprios bancos. Por outro lado, aplicar no Tesouro Direto quer dizer que você está financiando o governo. Exatamente isso. Não sei se vocês sabem ou se eu já falei por aqui, mas vamos recordar um pouquinho. Imagina que de que vivem os bancos? Por exemplo, os bancos vivem da movimentação do dinheiro. Para você que tem um supermercado, a sua mercadoria são os gêneros alimentícios que você comercializa. Se você é um dono de uma loja de eletrodoméstico, as mercadorias as quais você movimenta são os eletrodomésticos que você comercializa. Os bancos têm por mercadoria ou por produto o próprio dinheiro. Só que nem sempre todo o dinheiro que está de posse do banco é dinheiro do banco. Na verdade, 90% do dinheiro ou até mais, o dinheiro que circula nos bancos, nas instituições financeiras, são dinheiros do próprio mercado. Você, quando tem o seu dinheiro e sobra e quer aplicar, você na verdade está emprestando ao banco. O banco, por sua vez, vai pesquisar no mercado quem está precisando de dinheiro para financiar alguma coisa e vai pegar o seu dinheiro e emprestar para essa pessoa. Então o banco, na verdade, ele é um instrumento de mediação. Ele media o uso do teu dinheiro por aquele que está precisando. E obviamente que a forma de remunerar, a forma de pagar o uso desse dinheiro é o que nós chamamos de juros, em que o banco pega emprestado com você e empresta para alguém. Ele te remunera o seu dinheiro a uma taxa de juros, geralmente inferior à taxa de juros que ele, obviamente, paga alguém. A isso, inclusive, chamamos de spread bancário. Spread bancário é o ganho do banco, é a diferença dos juros que ele cobra entre o valor que ele paga para aquele que aplica nele e aquele que ele cobra daquele que pega o dinheiro com ele. Esse é o ganho do banco. Nessa mesma esteira financeira, de ganhos de bancos, o governo percebeu ali uma oportunidade de também captar dinheiro da população como se fosse investimento. Foi aí que surgiu a figura do Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele surge no ano de 2002, O então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ou conhecido como FHC, em que ele criou esse mecanismo em que as pessoas pudessem investir no governo. Mas por que devemos investir no governo? O governo, para manter suas dívidas em dia, nós chamamos de dívida interna ou dívida pública, ele obviamente recebe a arrecadação dos tributos em que a população, as empresas pagam e aplica isso na sociedade através de benefícios para a coletividade. Muitas das vezes a conta do governo não fecha, muitas das vezes o governo gasta mais do que aquilo que ele arrecada. E aí é que a gente chama de dívida pública. Para equacionar essa dívida, para poder minimizar esse impacto negativo, o governo emite títulos. Títulos são como se fossem direitos em que as pessoas que compram esses títulos vão ter o direito em uma data combinada, uma data pactuada de receber esses títulos. A isso nós chamamos de Tesouro Direto. Foi essa modalidade criada em 2002 com o objetivo de captar dinheiro da população, remunerar e obviamente depois dar um retorno. Mas Clodoaldo, esse dinheiro é seguro?
seguro? Sim, é seguro. Imagina que o governo só não vai pagar esses títulos se ele quebrar. Mas eu falo para vocês, para o governo quebrar, muita empresa vai quebrar antes, muito banco vai quebrar antes. Então é muito difícil do governo quebrar. Até porque o governo, com esses mecanismos de emissão de títulos, ele vai estar sempre rolando na dívida. Então é impossível, praticamente assim dizer, do governo quebrar. Por isso que os títulos emitidos pelo governo são títulos seguros, são títulos rentáveis e são títulos, obviamente, que dão o devido retorno àqueles que estão dispostos a investir nele. Então, se você, começando agora a investir, mas não quer investir na poupança tradicional, nem no CDB, nem na letra de crédito ou letra de câmbio, a nossa sugestão é que invista em Tesouro Direto. O primeiro título, talvez um dos mais conhecidos pela população investidora, é chamado Tesouro Direto Selic. Mas o que é o Tesouro Direto Selic? O Selic, não sei se vocês já sabem, nós já falamos aqui, é a taxa de juros referência do Brasil. Sim, a cada 45 dias o Banco Central se reúne e ao se reunir o Banco Central estabelece qual é a taxa de juros de referência que vai ser cobrado no mercado brasileiro. Na última reunião do Copom, que é o Conselho de Política Econômica, ligado ao Banco Central, foi mantida a taxa de juros que está na ordem de 13,25, uma taxa, diga-se de passagem, muito alta. Então essa taxa é a taxa de referência para o investimento de quem compra títulos, que vai ser remunerado ao que a gente chama de Tesouro Direto Selic, ou seja, ele vai ser remunerado no prazo de 1 ano com base nessa taxa Selic. Então ele está atrelado à taxa Selic. Quer dizer que se você depositar R$100, comprar títulos do governo, Tesouro Direto a R$100 e ele ser do modelo Selic, quer dizer que ao final de 1 ano você vai ganhar no mínimo a taxa de juros que estiver vigendo na época. Se fosse hoje, você ganharia 13,25, ou seja, para cada R$100 depositado, você seria remunerado, teria no final 113,25, ou seja, R$13,25 derivado do rendimento. Claro que nesse caso, como qualquer tipo de investimento, você vai pagar imposto de renda, porque toda remuneração de aplicação, ela tem, obviamente, imposto de renda. E, obviamente, isso vai variar dependendo, vai ser 15%, 17%, 22,5%, 27%, dependendo da modalidade, em que você pode, obviamente, trabalhar essa imposto de renda. Mas lembrando que o imposto de renda incide só sobre os juros, ou seja, só sobre o rendimento. Então, é um investimento no qual você, obviamente, vai investir no governo e vai ser remunerado com base na taxa estabelecida pelo Banco Central. Poderá lhe permitir uma grande rentabilidade ao longo do ano. Essa é uma opção de renda fixa interessante para você, como iniciante, aplicar.